Olá, povo de Deus, terça-feira, 4 de fevereiro de 2025, quarta semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Hebreus 12, de 1 a 4 e Marcos 5, de 21 a 43. Irmãos, circundados como estamos de tal nuvem de testemunhas, deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve. Empenhemo-nos com perseverante no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé. Em vista da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita no trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até ao sangue na vossa luta contra o pecado. É extremamente pertinente essa forma do autor de Hebreus cobrar a perseverança dos cristãos, não a partir de conceitos abstratos, mas de exemplos concretos de quem já deu provas que é possível viver na fé. A nuvem de testemunhas é uma metáfora bíblica que se refere a um grupo de pessoas que deram exemplos de fé e que podem servir de inspiração para os cristãos. A nuvem de testemunhas é composta por pessoas que foram elevadas por Deus por causa de sua fé. Elas são testemunhas de Cristo, da verdade e de Deus, e não por estarem nos observando. A nuvem de testemunhas é um exemplo de como a história de vida dos cristãos pode inspirar as gerações futuras. O desafio é levar em conta a nuvem de testemunhas sem perder o foco em Jesus. Uma vez que Jesus é a meta, o caminho e aquele que nos precede, há que considerar atentamente o seu percurso e seguir-lhe os passos. Ele atravessou a humilhação e o sofrimento, a submissão ao ódio e à maldade, para lhe suportar o peso com amor redentor. Esse foi o itinerário que percorreu para chegar à alegria e à glória, à direita do Pai. Quem o segue jamais deve afastar-se dele os olhos, para ter força e perseverar numa fidelidade radical. Marcos 5, 21, 43. Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos. Gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar a roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio, caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha,
a tua fé te curou. Vai em paz, fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando, gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer, menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Hoje temos o relato de uma mulher que há 12 anos necessitava da cura e de uma menina de 12 anos ressuscitada por Jesus. Com esses 2 eventos, Jesus resgata a vida de 2 mulheres. Na verdade, uma das marcas mais significativas de toda a prática de Jesus e o seu revolucionário relacionamento com as mulheres. Numa sociedade onde elas não eram nem contadas, Jesus ousa indicar a dignidade da vida delas como prioridade. A perda de sangue era para a mulher hebreia uma frustração vital, porque não poder ter descendência equivalia à morte prematura. A filha de Jairo estava mesmo morta e teve que ser ressuscitada. Jesus livra ambas da morte, mostrando que é o verdadeiro Messias, porque a sua palavra suscita vida. Os 2 episódios estão entrelaçados um no outro, revelando pontos de contato e diferenças. No caso da filha de Jairo, a súplica do pai recebe uma resposta pronta de Jesus, que imediatamente se dirige para sua casa. Mas a caminhada é abruptamente interrompida com a intervenção da mulher que sofria do fluxo de sangue. Contrasta o comportamento de Jairo, homem influente, e o da mulher que sofria de um fluxo de sangue que se aproxima furtivamente de Jesus. Mas ambos têm a mesma confiança em Jesus e obtêm uma resposta pronta. A mulher, primeiro, é secretamente curada da sua doença física, depois é curada da sua timidez, dos seus complexos, ganha coragem, fala com Jesus, estabelece uma relação com ele, foi curada e foi salva. No caso da menina, Jesus tem uma reação diferente. Enquanto tinha incitado a mulher que se apresentara em segredo a mostrar-se diante de todos, aqui não. Aqui ordena a Jairo, que fizera publicamente o seu pedido, que não divulgasse a ninguém o milagre. É a pedagogia de Jesus que faz o discernimento do que é melhor ficar escondido do que é melhor que todos saibam. Oxalá aprendêssemos dessa pedagogia no cotidiano de nossas vidas. Um beijo no seu coração.